meus queridos alunos, minhas queridas alunas, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e é um prazer estar novamente aqui com vocês, podendo falar um pouquinho de matemática, como eu sinto falta de falar de matemática. Gente, nós vamos fazer a correção da semana 2 do PET volume 3 do 8º ano. Mas antes de corrigir, eu queria fazer umas observações. Eu desenhei aqui no quadro uma circunferência usando um compasso adaptado, tá, gente? Aí eu queria comentar o seguinte, às vezes em sala a gente pede para o aluno desenhar uma circunferência e ele não consegue, ele fala para mim assim, professora, meu compasso fecha. Por quê? Porque a gente tem o hábito de segurar aqui, não pode, tá? Quando você apoiar a pontinha fixa do compasso, você vai segurar em cima para você não fechá-lo, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar o que é raio e o que é diâmetro. Quando eu coloquei o meu compasso para desenhar essa circunferência, ele fez uma marquinha aqui. Esse pontinho eu vou chamar de ponto O, é o centro da minha circunferência, tá? Que é o meu ponto O. A linha que eu traçar do ponto A, do ponto O, a qualquer lugar dessa circunferência é chamada de raio. Então, isso aqui nós chamamos de raio e é representado por um Rzinho, ok? Tem gente que costuma representar com Rzão, mas normalmente a gente deixa o Rzão quando a gente está trabalhando com circunferências de tamanhos diferentes ou com esferas, tá? Bom, se eu traçar uma linha passando por O, mas que ultrapasse a circunferência inteira, que ela vá para 2 pontos sobre a circunferência, por exemplo, essa linha azul, essa linha azul aqui, ela é chamada de diâmetro. E a gente geralmente representa pelo desenho minúsculo. Então, poderia, por exemplo, chamar aqui de ponto A, e aí eu posso falar para vocês que OA é raio. Eu posso chamar aqui de ponto B e aqui de ponto C, e falar para vocês que o BC vai ser diâmetro. Vocês conseguiram descobrir alguma relação entre o raio e o diâmetro? Deu para perceber que esse pedacinho aqui é raio e esse pedacinho também é raio? Então eu precisei de 2 raios para ter um diâmetro? Isso é o que a gente vai anotar. O diâmetro é 2 vezes o raio, certinho? Tranquilo? Bora para falar de bissetriz e de mediatriz. Vamos lá? Eu tracei aqui um ângulo, tá? Minha medida foi 80 graus, mas não é necessário, só quero mostrar para vocês o que é mediatriz e como a gente traça. Desculpa. Quero mostrar para vocês o que é bissetriz e como a gente traça. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um ângulo AOB e eu vou colocar o meu compasso com uma abertura qualquer no centro, aqui no ponto O. Mas eu vou fazê-la passar aqui pelas retas suporte desse ângulo, certo? Então, aqui, por exemplo, pode ser um ponto que eu vou chamar de ponto X e aqui um ponto que eu vou chamar de ponto Y. Então, gente, eu coloquei o compasso no centro, né, no vértice do ângulo, no ponto O, e daí eu abri uma abertura qualquer e tracei uma semicircunferência passando pelos lados desse ângulo, as retas suportes desse ângulo. Agora, eu vou colocar o compasso também com uma abertura qualquer nos pontos que eu tracei. Ponto X. É um pouco difícil lidar com ele aqui no quadro, porque o quadro é muito lisinho, ele escorrega. E também a posição que a gente fica, né? Mas vai dar certo. E no ponto Y. Não encostaram ainda, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar ela aqui pro ponto que eu tinha colocado. Saiu. Eu vou voltar ela pro X. Ficou muito distante não, mas dá pra gente ter uma ideia.
Vou pegar uma linha, vai passar nesse ponto aqui, ó, ponto O, até essa extremidade aqui. Certinho? Essa linha azul é a bissetriz. Ela dividiu o ângulo em duas partes iguais, certo, gente? Essa parte aqui tem a mesma medida dessa. E a gente tem uma outra coisa que é chamada de mediatriz, que não é com ângulo, é com segmento. Então, bora desenhar aqui também, ó. Vou desenhar um segmento, vou fazer o suporte vermelhinho também, pra gente estar sempre atento, não confundir com as cores. Então, vou desenhar um segmento aqui, vou chamar esse segmento de AB também. E aí eu quero saber qual é o ponto médio e qual é a mediatriz. O que é ponto médio? É o ponto que... O que é ponto médio? É o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. A mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento que passa por esse ponto. Então, ó, vou abrir o meu compasso. Tá vendo que eu não tô medindo nada, nem o segmento eu medi. Vou fazer aqui, ó, em cima. Nossa, gente, é muito difícil lidar nesse quadro lisinho aqui. Vou colocar o compasso aqui. Embaixo. Vou fazer a mesma coisa aqui no ponto B, com a mesma abertura, tá? Não tô mexendo no meu compasso, não tô deixando ele fechar. Aqui. E aqui. Essa linha traçada é chamada de mediatriz do segmento AB. Ela forma ângulo de 90 graus quando ela passa pelo segmento e ela também divide esse segmento em duas partes iguais, certo? Então agora a gente vai para os exercícios do PET. São só dois, né? E são bem simples. Acho que todo mundo entendeu o que a gente vai precisar aqui, né? Então, a questão 6, ela fala pra gente o seguinte: quanto mede o diâmetro de uma circunferência se seu raio mede 2,5 metros? A gente não falou que o diâmetro é 2 vezes o raio? Então, o diâmetro é 2 vezes 2,5. Logo, o meu diâmetro vai ser igual a 5 metros. Muito fácil, né? Bora pro 7? Questão 7 pede pra gente desenhar. Desenhe em seu caderno uma circunferência de raio 2 centímetros. Marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência e cuja medida seja 120 graus. Construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados desse ângulo. Depois, trace o segmento de reta PQ e indique o ponto médio deste segmento. Então, gente, primeira coisa, traçar uma circunferência. Ali pede que seja de 2 centímetros. A minha vai ter que ser maior, senão não vai ficar legal para vocês, tá? Como agora foi dada uma medida, eu vou estipular uma medida pra gente também. Para não ficar tão pequeno, eu vou colocar 10 vezes o valor que ele falou, tá? Então, eu vou fazer com 20 centímetros de raio. Deixa eu achar a marquinha aqui. Para ver se o compasso para aqui. É muito difícil colocar o compasso nesse quadro, gente. É esse compasso comum. Bom, o pontinho O, ele já tá ali, foi onde meu compasso parou, então aqui é meu ponto O. Eu vou colocar meu ponto P aqui,
e vou traçar uma linha unindo O e P. Agora, a gente vai marcar o ponto Q, mas o exercício pediu que o ângulo POQ tivesse 120 graus. Então, centro do meu transferidor, no centro da minha circunferência, ó, no centro da minha circunferência, transferidor alinhadinho aqui com o ponto P, certinho, tá vendo? E vou onde eu encontro 120 graus. Como eu tô vindo da minha direita para a esquerda, eu vou olhar a medida de cima até aqui o 120. Então tá aqui, ó. Então aqui vai estar o meu ponto Q. Então esse ângulo aqui mede 120 graus, certo? Agora vamos voltar para o exercício. Construa a bissetriz do ângulo POQ. Então, como que a gente faz para achar a bissetriz mesmo? Vocês se lembram? A gente vai abrir o compasso, uma medida qualquer, pontinha do compasso aqui no vértice do ângulo. Procurando meu apoio aqui, mas perdi ele por aqui. Vou fazer uma linha que passe aqui, tanto por P quanto pelo segmento que vai até aqui. Esse ponto, eu vou chamar aqui de ponto X e aqui de ponto Y, letra maiúscula para nomear ponto, certo? Agora, eu vou colocar o meu compasso aqui no X, no meu ponto X. Vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar o meu compasso no meu ponto Y e vou fazer a mesma coisa, ó. Certo? A linha que vai sair do vértice do ângulo até esse pontinho aqui é a bissetriz. Então, tá aqui, ó. Como ele pediu pra gente indicar as medidas, 60 graus, 60 graus. Se a gente quiser, ó, linho aqui, certinho, 60, certinho aqui se a gente olhar, né? Isso aqui dá dos 60 até o 120, então também tem 60, certo? Ficou direitinho o nosso ângulo. Mas não acabou ainda não. Depois trace o segmento de reta PQ. Então, vou traçar o segmento de reta PQ. Vai ficar embolado o meu desenho, né? Mas bora lá. Trace o segmento PQ, do ponto P até o ponto Q. Tá aqui o meu segmento PQ. E aí ele pede, indique o ponto médio desse segmento. Para eu indicar o ponto médio desse segmento, o que que eu vou fazer? Gente, eu vou fazer uma observação para vocês, tá? A gente poderia traçar a mediatriz aqui e encontrar o ponto médio. Acontece que quando a gente traçou o segmento PQ, o que que a gente teve? Um triângulo OPQ, certo? Tá, beleza. O que que acontece nesse triângulo? O que que eu posso falar sobre ele? Esse triângulo é um triângulo isósceles. Cíntia, como você sabe que ele é isósceles? Bom, esse pedacinho aqui é o raio. O OP ou PO é raio. Aqui também é raio. Ou seja, esse triângulo tem dois lados com medidas iguais, certo? Quando eu traçar a bissetriz do ângulo do vértice, o que que vai acontecer? Ela vai passar em cima do ponto médio da base desse triângulo, que é o lado de medida diferente. Ok? Deu para entender? Se o triângulo não fosse isósceles, a gente não poderia fazer isso. A gente só pode fazer quando ele sendo isósceles ou equilátero, tá bom? Ah, Cíntia, não entendi o que você falou e como faria se fosse um outro triângulo? Primeiro que se fosse um outro triângulo, ele não poderia estar com os vértices, né, com dois vértices sobre a circunferência, senão ele não conseguiria ser
deixar de ser isósceles. Mas vamos lá. Eu colocaria a ponta do compasso aqui, tamanho qualquer, coincide aqui, não, deixa eu tentar tirar um pouquinho aqui, ó. Aqui e embaixo. Vou fazer uma bagunça danada aqui. Ponta do compasso aqui, aqui, saiu. Embaixo. Vou voltar aqui porque não foi suficiente. Gente, o que aconteceu? Olha, no meu aqui deu um desvio pequenininho, mas isso é porque o compasso tá escorregando, tá? Mas seria a mesma coisa, certinho? Então, ó, a gente traçaria a mediatriz, que é o ponto M, então, ponto médio. Fechar? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários, tá? Eu sempre vou esclarecer, tirar as dúvidas sempre que elas surgirem. Se tiverem gostado da aula, deem like de vocês, compartilhem o vídeo para que cheguem a mais alunos, se inscrevam no canal, assim toda vez que sair uma aulinha nova vocês serão notificados. Meu Instagram profissional, coloco lá, sempre que eu acho uma matéria interessante sobre matemática, eu coloco lá pra gente ver que a matemática não tá tão distante da nossa realidade, né? Porque muitos alunos falam comigo assim, nossa, pra que eu vou usar isso? O que eu vou fazer com isso? E às vezes eu uso e nem percebo que eu tô usando, né? Bom, quero também falar com vocês para darem uma corridinha lá no canal do professor Marcos, professor de português, ele tá fazendo as correções do PET e ele é super extrovertido, as aulas dele são excelentes, vocês vão amar o professor, tá bom? Vejo vocês em breve. Grande abraço!